Domingo de Páscoa, a festa da ressurreição. Neste vídeo, você vai entender a importância da celebração do Domingo de Páscoa para a Igreja e para todos os católicos. Aleluia, 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 o Senhor ressuscitou. Após 40 dias de quaresma, de penitência, jejum e sobriedade na liturgia, chegamos com júbilo e alegria ao dia mais importante para os católicos, a Páscoa do Senhor. Mas você sabe o que exatamente nós comemoramos no domingo de Páscoa? No domingo de Páscoa, celebramos o momento mais importante da vida de todo cristão. Nesta liturgia, estamos vivendo verdadeiramente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa tem como significado passagem, e é isso que celebramos a cada ano, de modo intensivo e aprofundado. É o domingo em que vivemos o mistério central da nossa fé, o dia que dá sentido a todos os outros dias, o domingo dos domingos, o domingo que dá sentido a todos os outros domingos, que celebramos na liturgia. É o triunfo de Cristo sobre a morte e sobre o pecado, quando morto e sepultado, ressuscita ao terceiro dia, triunfante e glorioso. Mas por que celebrar a Páscoa a cada ano com tanta intensidade? Você sabia? A Páscoa, como nós conhecemos e vivemos hoje, tem seu início já no Antigo Testamento. Após serem libertados da escravidão do Egito, atravessarem o Mar Vermelho a pé enxuto, o Senhor ordenou a Moisés que celebrassem essa libertação a cada ano. É a Páscoa dos judeus, a noite das noites, em que o Senhor libertou os judeus das garras da escravidão e da morte. E é a noite em que deveria se explicar às futuras gerações a aliança feita entre Deus e Israel. Cristo Jesus, ao se entregar na cruz para nos salvar da escravidão, do pecado e da morte, e nos reconciliar de modo definitivo e eterno com Deus, abrindo os portões dos céus para nós, se entregou, de modo litúrgico, e instituiu a Eucaristia. É Ele mesmo quem pediu aos apóstolos para renovarem aquele sacrifício sempre, sacrifício da nova e eterna aliança. Então, os primeiros cristãos logo entenderam a ordem do Senhor e celebravam a Páscoa anual como forma de viver o mistério de nossa salvação. A Páscoa de Jesus está narrada também no livro de João, capítulo 20, que diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro, e logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e lhe disse: Tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram correndo ao túmulo. Mas o outro discípulo passou adiante de Pedro e chegou primeiro. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que havia sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis, estava enrolado em um lugar à parte. Então outro discípulo viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele deveria ressuscitar dos mortos, de acordo com as Escrituras. Os discípulos então retornaram para casa. Maria continuava ali, chorando junto ao túmulo. Enquanto chorava, inclinou-se na direção do túmulo. Viu então 2 anjos com vestes brancas, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e o outro nos pés. E perguntaram a ela: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Tiraram o meu Senhor daqui
e não sei onde o colocaram. Maria voltou-se e viu Jesus de pé, mas não percebeu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: Se foi você que o levou, diga-me onde colocou e eu vou buscá-lo. Então Jesus lhe disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me detenha, pois ainda não subi para junto do Pai. Mas vá encontrar os meus irmãos e diga a eles: Eu estou subindo para junto do meu Pai e Pai de vocês, do meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou a eles o que Jesus tinha lhe dito. No fim deste dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes, porque viram o Senhor. Jesus lhe disse de novo: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. O pecado daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. A liturgia do domingo de Páscoa. Após 40 dias de cores litúrgicas roxa e vermelha, que remetem à penitência e ao sangue do Senhor, com uma liturgia sóbria, sem cantos exaltados, sem flores e sem ornamentações na igreja, sem tantas festas, sem o canto do Glória e do Aleluia, chegamos ao momento ápice do ano litúrgico, o domingo de Páscoa. É o domingo dos domingos. Neste dia, podemos sentir todo o júbilo que a liturgia transmite através das flores, das leituras, dos cantos, os sinos tocando, anunciando que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Você sabia? A Páscoa, pelo calendário litúrgico, dura em torno de 50 dias. Se encerra na solenidade do Pentecostes. Mas o que o domingo de Páscoa tem a ver com a nossa vida interior? Bem, no nosso itinerário espiritual, devemos passar pela experiência da cruz do Senhor. Ele mesmo falou: Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a condição para ser discípulo do Senhor. Se quisermos com Ele viver, com Ele precisamos morrer. Acho que agora você deve estar se perguntando, não é mesmo? Mas o que o domingo de Páscoa tem a nos ensinar sobre isso? Cristo, na sua morte e ressurreição, vem nos afirmar que a morte não é o fim. A Páscoa nos ensina que o céu é logo ali e que a glória, numa vida em Cristo Jesus, é garantida. Associar-se a Jesus na cruz e na ressurreição é a certeza de vitória. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Até a próxima!